Boa noite, meu nome é Isabela Vilela. O meu é Mariana Ruguet. E hoje o Conexão Contábil vai trazer para vocês um assunto muito fomentado nos últimos tempos, a terrível reforma da Previdência. Hoje nós vamos mostrar para vocês como isso impactará a sua vida como contribuinte. Bom, a principal mudança que a reforma da Previdência trouxe para a vida de milhares de brasileiros é que antes da reforma, você poderia se aposentar se atingisse a quantidade de anos de contribuição exigida pelo INSS. No caso, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Essa lei já não vale mais. É necessário que você tenha a idade mínima exigida pelo INSS, além de um mínimo de anos de contribuição. Atualmente, 15 anos para a mulher e 20 anos para os homens. Outra mudança importante é em relação à média salarial, no qual será calculado o benefício do contribuinte. Antes da reforma da Previdência, a média levada em consideração para o cálculo era dos 80 maiores salários que o contribuinte recebeu em toda a sua vida. Agora, isso já não existe mais. Com a reforma da Previdência, é levado em consideração 100% dos salários que ele já recebeu em toda a sua vida. Isso reduz o valor da aposentadoria, pois leva em consideração os baixos salários que as pessoas já receberam durante a sua vida. Tá, e Isabela, quem que é mais afetado com isso tudo? As pessoas que mais foram afetadas com essa nova regra da reforma da Previdência foram as pessoas que contribuíram em determinado tempo, como contribuinte individual para o INSS com base no salário mínimo e para as pessoas que em determinadas fases da vida receberam salários mais baixos do que o usual. Tá, e quem que é menos afetado com isso? As pessoas que não serão afetadas com essa mudança são as pessoas que sempre receberam o salário mínimo. Essas pessoas não serão atingidas por essa nova mudança. É importante falar também sobre o novo redutor da aposentadoria. Os contribuintes não irão se aposentar com 100% da média salarial. Agora, com a reforma da Previdência, para calcular a sua aposentadoria, você precisa calcular 60% da média salarial de todos os seus salários, acrescidos de 2% ao ano, excedente do mínimo contribuído. Por exemplo, o caso da dona Mariana. Ela teve sua média salarial de R$ 4.000 e contribuiu por 22 anos com o INSS. O seu benefício será o equivalente a 74%. Por quê? Ela terá direito a 60% da sua média salarial, acrescido de 2% por cada um dos 7 anos que ela contribuiu a mais dos 15 anos exigidos dela. Portanto, a sua aposentadoria será R$ 2.960, que é 74% sobre R$ 4.000, que seria a sua média salarial. Tá, mas em qual caso, qual ocasião que a pessoa vai conseguir se aposentar com 100% das médias da sua contribuição? Bom, esse é um fator importante, porque para você se aposentar com 100% da sua média salarial do que você contribuiu durante a sua vida, a mulher vai precisar trabalhar 35 anos agora e o homem deverá trabalhar 40 anos. É importante ressaltar também que a aposentadoria não poderá ser inferior a um salário mínimo e nem exceder o teto do INSS, que atualmente no país é cerca de R$ 5.900. Vamos falar também das novas alíquotas de INSS. As novas alíquotas de INSS são progressivas e estão vigentes desde março de 2020. Essas alíquotas foram estabelecidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. As alíquotas novas de INSS vão beneficiar as pessoas que recebem mais próximo do salário mínimo, pois vai reduzir um pouquinho a alíquota que ele deverá contribuir para o INSS. Porém, as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo aumentará um pouquinho, podendo chegar em até, conforme a tabela que está aparecendo para vocês, em até 14%, que será o teto do INSS. Em casos de servidores públicos, a alíquota de INSS poderá chegar em até 22%. Bom, agora vamos falar sobre o tempo de contribuição e a idade mínima necessária para se aposentar com a reforma da Previdência. Para trabalhadores privados urbanos e servidores públicos,
A mulher precisará ter 62 anos para se aposentar e o homem deverá ter 65 anos para aposentar. Sendo assim, os trabalhadores privados, a mulher deverá contribuir para o INSS 15 anos e o homem 20 anos. Os homens que já trabalham poderão contribuir apenas 15 anos. Essa regra de 20 anos será válida para os homens que começarão a contribuir a partir de agora. No caso de servidores públicos, ambos os sexos precisarão contribuir 25 anos com a INSS, sendo 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo pretendido. Agora, se tratando dos professores, os professores, ambos de rede privada e rede pública, precisarão ter 57 anos as mulheres para se aposentar e 60 anos os homens. É importante ressaltar que os professores foram os maiores prejudicados com a reforma trabalhista, pois antes da reforma, as mulheres professoras se aposentavam com 50 anos e os homens com 55. As mulheres professoras ganharam 7 anos a mais na idade mínima para se aposentar com a reforma da Previdência. Se tratando do tempo de contribuição, os professores da rede privada deverão contribuir 25 anos ambos os sexos e os professores da rede pública deverão contribuir 25 anos ambos os sexos, sendo 10 deles no cargo no serviço público e 5 anos no cargo pretendido. Agora, se tratando dos policiais federais, legislativos, civis do Distrito Federal e agentes penitenciários, ambos os sexos deverão ter 55 anos para se aposentar, sendo 25 anos no exercício da função e 30 anos como contribuinte. Já os trabalhadores rurais não muda com a reforma da Previdência. Eles continuarão precisando ter 55 anos as mulheres para se aposentar e 60 anos os homens, e deverão contribuir 15 anos ambos os sexos para o INSS para se aposentar. Agora nós iremos falar um pouco sobre as regras de transições com os meninos lá de Rio Verde, Gustavo e Felipe. Boa noite, galera. Boa noite, turma. É um prazer estar aqui nessa noite maravilhosa com vocês. Meu nome é Gustavo Rastrello. E o meu é Felipe Marinho, falamos diretamente de Goiás, onde viemos aqui hoje para tentar trazer, sanar ou explicar todas as dúvidas sobre as regras de transições que acabaram nos atingindo, né? Pelo fato do Brasil, no ano de 2019, a gente ter tido a nossa reforma previdenciária. E o que essa regra de transição tenta? Ela tenta diminuir as indiferenças causadas para as pessoas que já estavam mais próximas de se aposentar. Então, ela tenta trazer igualdade para as pessoas que já estavam quase se aposentando, ou já tinham percorrido um grande trajeto aí, né, de 35 anos de contribuição ou de idade, e ela tenta reduzir um pouco essas diferenças que ficaram. Busca um pouco diminuir o tanto que o trabalhador foi prejudicado com essa reforma da Previdência. Sempre que aprovar uma reforma da Previdência, automaticamente o governo também tem que comunicar sobre as regras de transições. Essas regras de transições buscam um equilíbrio entre as leis antigas e as leis novas. Um meio termo ali. É como se fosse uma balança, né? Ela tenta amenizar, parar um pouco do que fez daqui para cá. E até porque também muitos trabalhadores que, se não houvesse essas regras de transições, os trabalhadores que já tivessem essa aposentadoria programada para os próximos anos, automaticamente eles iam buscar a justiça social. E essas regras de transição justamente também dá uma quebrada nesse clima. Fala assim, não, o governo está tentando ajudar ali com essas regras de transição. Ele não esqueceu da gente que vai se aposentar num período de curto prazo. Trazer uma bandeira de paz entre as duas partes, entre o governo e entre a população que cá entre nós é o principal foco aqui. A reforma da Previdência disponibilizou 5 regras de transição para que o contribuinte possa se disponibilizar delas, possa fazer proveito, certo? A primeira é a regra dos pontos, 86/96. O que são esses pontos? É o somatório do tempo de contribuição do contribuinte mais o algarismo da idade deles. Vou citar um exemplo. Um homem tem 50 anos e tem 30 anos de contribuição ao INSS,
ele tem um total de 80 pontos. Ok. Uma mulher precisa de 86 pontos para se aposentar até o ano de 2019. Com a reforma da Previdência, esse algarismo vai subir um ponto a cada ano. Ou seja, no ano de 2021, a mulher vai precisar de 87 pontos para se aposentar, respeitando, claro, o tempo de contribuição mínimo de 30 anos. Já o homem, até o ano de 2019, ele precisa de 96 pontos. Aí vai seguir a mesma regra, vai subir um ponto a cada ano. No ano de 2021, ele vai precisar de um total de 97 pontos. No ano de 2020, ele vai precisar de um total de 97. 2021 vai ser 98 pontos. Vai subindo, né, no decorrer dos anos, mas tem um limite de até que vai subir nessa idade ou vai subindo para sempre? Exatamente, Felipe. Esses pontos vai chegar a um limite. No ano de 2028, o homem vai chegar ao limite dele, que é o total de 105 pontos. A mulher vai chegar ao seu limite no ano de 2033, ou seja, tem essa diferença, que o limite da mulher é o total de 100 pontos. Porque senão também ia ficar meio complicado, né? Se esse limite fosse subindo, não tivesse um Exatamente. ponto de pause, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. A Fernanda tem 50 anos de idade e 25 anos de contribuição ao INSS em 2019. Antes da reforma, ela iria se aposentar em 2025, pois teria um somatório de 87 pontos. Depois que a reforma foi aprovada, agora ela vai se aposentar somente em 2031, pois terá o mínimo de pontos necessários de 98 pontos. Ficou complicado para Fernanda, hein? O valor da aposentadoria usa uma média de todos os seus salários desde mês 7 de 1994 e multiplica por 60%. Só que tem uma regrinha. Para os homens acima de 20 anos de contribuição, ele tem uma somatória de 2 pontos percentuais a cada ano acima de 20 anos. E para a mulher, 2 pontos percentuais acima de 15 anos de contribuição. O que acontece? Por exemplo, pegou a média salarial lá do contribuinte, desse tempo todo que ele contribuiu, certo? E pegou a média dele, aí joga 60%. Ok, 60% vai ser o valor que ele vai receber de aposentadoria se ele tiver o mínimo de tempo de contribuição. Ok? Se ele tiver mais tempos de contribuição além dos 20 anos para o homem, vai subindo 2% a cada ano que excede esse mínimo de 20 anos. Então quer dizer que o valor que ele vai receber vai ser a média dos salários que ele contribuiu desde 94. Você vai aplicar uma alíquota de 60% e, caso o homem há mais de 20 anos, todo ano que ele contribuir a mais desse tempo vai ser acrescido mais 2%? Exatamente, Felipe. Você fez o entendimento correto da situação. Ou seja, se um contribuinte, caso ele for homem, e tiver mais de 21 anos de contribuição e tiver atingido a quantidade de pontos, ele teria, no caso, aí 62% dessa média salarial. 2%, então, a cada ano. A cada ano que passar depois do tempo de contribuição mínima. Certo, entendi. Certo? A segunda regra de transição que eu vou explicar para vocês é a transição da aposentadoria por idade. Ela era para aqueles tipos de contribuinte que tem um pouco tempo de contribuição. Ou seja, eu vou explicar agora como é que ela funciona. Justamente para aqueles contribuintes que têm pouco tempo de contribuição, respeitando sempre o 15 anos de contribuição mínima, tanto para os homens quanto para mulheres. Anteriormente, até o ano de 2019, no caso das mulheres seria preciso de 60 anos, atingir a idade de 60 anos, e para um homem de 65 anos, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A cada ano, esse requisito de idade mínima para mulheres vai aumentar 6 meses por ano, ou seja, em 2023 será a regra geral que a reforma da Previdência aprovou, que será o mínimo de 62 anos para as mulheres.
Uma mulher que atinge 15 anos de contribuição em 2022, ela terá 61 anos e 6 meses para a concessão da aposentadoria. A regra do valor da aposentadoria é essa mesmo que a gente acabou de explicar. Então, agora eu vou falar um pouco, porque meu amigo já deve estar cansado de falar, né? Eu vou falar um pouco agora da regra de transição por pedágio de 50%, que basicamente é a mais simples aí das 5 que foram propostas, né? Como é que ela funciona? Ela é aplicada para aqueles contribuintes que faltam menos de 2 anos para atingir o tempo de contribuição máximo, que no caso para os homens são 35 anos e para as mulheres são 30. Tá, mas como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Para aqueles que faltam menos de 2 anos, eles vão contribuir esse tempo mais 50% a mais do tempo. Então, como é que seria? Uma mulher que hoje ela precisa de mais 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição, ela vai ter um acréscimo de 50% nesse tempo. Então, em vez dela se aposentar com mais 2 anos de contribuição, ela se aposentará com 3. É uma regra bem simples, você só vai adicionar 50% ao tempo que resta para completar o tempo de contribuição necessário. Agora um exemplo para ficar mais claro para vocês, vamos pegar o Matheus, que tem 33 anos contribuindo, faltaria só mais 2 para ele atingir a idade que ele necessitaria para receber o benefício. No caso agora, como para ele falta menos de 2 anos para atingir o tempo de contribuição necessário, ele terá um pedágio de 50% nesse tempo. O que seria isso? Se ele precisava de 2 anos, ele vai pegar e multiplicar por 50%, que daria mais 1 ano, ou seja, ele vai levar 1 ano adicional para poder se aposentar. Agora eu passo a bola para o meu amigo. Bom, eu vou apresentar para vocês mais uma regra, né? Essa aqui chama transição de idade mínima mais tempo de contribuição. Como o nome já diz, ela vai pegar as duas variáveis, né? Tanto o tempo de contribuição como a idade. Essa aqui é mais para aquelas pessoas, para aqueles contribuintes que têm muito tempo de contribuição. Ela vai servir para o homem que tem 61 anos e que tenha contribuição no mínimo de 35 anos. E para as mulheres que têm 56 anos e têm contribuição mínima de 30 anos. Essa regra ela estabeleceu uma progressão de idade. Ou seja, a cada ano que passa, essa idade mínima que precisa para se aposentar, ela vai aumentar 6 meses a cada ano que for passando. Agora eu vou falar sobre o pedágio de 100%, que lembra um pouco o de 50%, só que tem algumas diferenças. Porque nesse, o requisito mínimo para a mulher é que ela tenha 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já o homem precisa ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. E ele vai ser aplicado um multiplicador de 100%, o outro era de 50%. Ah, mas é desvantajoso porque a pessoa, teoricamente, então, tem que ter uma certa idade para poder cumprir esse requisito e vai ter que ficar por mais tempo. Por exemplo, se um homem tem 32 anos de contribuição e tem 60 anos de idade, logo para ele faltaria apenas 3 anos para ele se aposentar pelo tempo de contribuição. Só que aplicando-se essa regra do 100%, ele teria que ficar os 3 anos que faltam, mais a alíquota de 100%, que aí no caso daria mais 6 anos de contribuição. Então, no caso, ele iria se aposentar com os 60 que ele tinha, mais 6 anos para contribuir, 66 anos. Bom, galera, eu e o Felipe vamos encerrando por aqui. Espero a gente ter passado um grande conhecimento sobre essas regras de transições que são bastante complicadas, não são fáceis. Espero que a gente possa esclarecer um pouquinho na sua cabeça sobre essas regras de transição e você transmitir o seu conhecimento para as outras pessoas. Aqui quem fala é Felipe e Gustavo, do Goiás. Qualquer dúvida, entrar em contato. De volta para vocês, meninas de Minas. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigada, meninos. Agora nós vamos tratar com a nossa correspondente Camila, de Patos de Minas. Ela vai falar um pouco mais sobre o assunto de pensão de morte, limite e acúmulo de benefício. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Bom, no vídeo agora a gente vai falar sobre a aposentadoria por invalidez, que com a reforma da Previdência começou a mudança pelo nome.
Agora, ela é denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, esse benefício ele é devido ao segurado que tiver mais que 12 contribuições mensais e ser considerado incapaz e insuscetível da reabilitação para o trabalho, com uma ressalva. Para a invalidez por acidente de trabalho e para algumas doenças como tuberculose, hanseníase, esclerose, você não precisa ter esse mínimo de 12 contribuições. Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela depende de perícia médica e com exceções, salvo exceções, mas perícia médica constante, que analisa a capacidade laboral do trabalhador. Ela pode cessar a qualquer momento se o trabalhador voltar ao trabalho ou for considerado apto a trabalhar. O foco da mudança não é exatamente na forma de perícia ou na forma da concessão do benefício, e sim no cálculo. Infelizmente, o cálculo piorou bastante para o trabalhador e a gente vai ver a seguir. Antes da reforma, o cálculo era o seguinte: pegava-se as 80 maiores contribuições do trabalhador, fazia-se uma média aritmética simples e esse valor o beneficiado receberia 100%. Supondo que a média fosse 3.000, o beneficiado receberia 3.000. Esse cálculo era independente se a invalidez era dentro ou fora do trabalho. Com a reforma, isso trouxe uma mudança considerável. Por quê? O cálculo agora leva 100% das remunerações em consideração, ou seja, a média cai, e dessa média paga-se somente 60%. Se o trabalhador tiver mais que 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres, aumenta-se 2% a cada ano que excede esse tempo. Por exemplo, se o homem tem 21 anos de contribuição, ele vai receber 60% mais os 2% desse um ano excedente. Se for 22 anos, 64% e assim sucessivamente, até que se atinja os 100% da média contributiva. Para vocês terem uma ideia, para um homem receber 100% da média contributiva, é necessário que ele trabalhe por 40 anos, que ele contribua por 40 anos. Bom, aqui a gente está falando de da aposentadoria por invalidez comum, porque com a reforma, mesmo com a reforma, a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, o segurado continua recebendo 100% do valor. Agora vejamos um paralelo entre a regra antiga e a regra atual. Um homem com 22 anos de contribuição, sendo 10 pago pelo INSS, sobre o salário mínimo, 5 anos contribuindo sobre 2 salários mínimos e mais 7 anos pagando o teto previdenciário. Na regra antiga, pegaria esses 80% das maiores contribuições, faria-se a média e a aposentadoria seria 100% dessa média. Agora, com a nova regra salarial, você pegaria todos esses valores, independente maior ou menor, você pegaria todos esses valores, faria uma média salarial e você teria esse valor, que no caso a gente pode ver aí na tela. No caso, mesmo com a reforma, aqui embaixo você pode ver que a aposentadoria por acidente de trabalho você receberia 100%, mas a gente não pode esquecer que a forma do cálculo mudou. Então, por mais que por acidente de trabalho você receba mais, você vai continuar com a média menor, porque pega 100% dos salários. Bom, agora a gente vai falar sobre a pensão por morte. A pensão por morte, ela é devida para os dependentes econômicos do segurado que faleceu ou teve a morte presumida, que é aquela declarada porque a pessoa esteve em guerra, está desaparecida há mais de 2 anos, ou porque ela estava com risco de vida e estava desaparecida. Contudo, para que esse benefício seja concedido, o segurado, o falecido, ele tem que estar recebendo algum benefício do INSS ou contribuindo para o INSS, ou no período de graça. O que é esse período de graça? É aquele em que o desempregado ele tem a condição de segurado, mesmo desempregado. Com relação aos dependentes, eles são considerados, os dependentes presumidos são considerados viúva ou viúva, os filhos,
o filho que apresenta deficiência mental, intelectual ou doença grave, ou menor tutelado ou enteado mediante documentação deixada pelo falecido. Enfim, esses são a primeira classe, né, de dependentes. Caso o falecido não tenha esses dependentes dessa primeira classe, pode ser um irmão menor de 21 anos, ou então pai e mãe que comprovarem a independência econômica do falecido, mas desde que não exista nenhum cônjuge, nenhum filho menor de 21 anos ou qualquer uma daquelas classificações. Sobre a cessação do benefício, enquanto cônjuge ou companheiro, ocorrerá em 4 meses, caso o cônjuge tenha menos que 2 anos de união estável ou menos de 18 meses de contribuição. Caso ele tenha acima desses valores, vai depender da idade do cônjuge. Por exemplo, o benefício será pago por 3 anos se o cônjuge tiver menos de 21 anos, 6 anos se o cônjuge tiver entre 21 e 26 anos, 10 anos se o cônjuge tiver de 27 a 29 anos, 15 anos se o cônjuge tiver de 30 a 40 anos, 20 anos de 41 a 43 anos de idade e que com 44 anos o benefício ele é vitalício. Quanto ao requerimento do benefício, ele pode ser feito a qualquer momento. Porém, para que você receba o benefício desde o momento do fato gerador, que é o falecimento do beneficiado, do segurado, perdão, ele tem que ser requerido até 90 dias após o óbito e para o filho menor de 16 anos até 180 dias após o óbito. Caso você recorra a esse benefício após esses períodos, você vai começar a receber o benefício a partir do momento do requerimento. Outro ponto importante é que se o segurado faleceu antes da reforma e você requeriu o benefício só após da reforma, você não precisa se preocupar porque o direito é adquirido. Então, o fato gerador foi antes da reforma, as regras todas vão ser aplicadas antes da reforma. Vamos falar agora sobre os cálculos. Antes da reforma, o valor da aposentadoria dos dependentes era 100%. Você recebia 100%. Por exemplo, a pensão era dividida entre mãe e filho, cada um tinha 50% do benefício. Se o filho atingisse 21 anos, o benefício continuava para a mãe, 100%. Agora não é mais assim. Com a reforma, a partir do momento que o filho faz 21 anos, o benefício dele já se extingue. E vamos falar um pouquinho mais sobre o cálculo que também não foi benéfico para o trabalhador, que é agora o cálculo da pensão por morte. Enfim, agora os dependentes recebem 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, ou seja, eu sou a única dependente do falecido, então eu recebo 60%, que é 50% mais 10%. Caso vocês sejam 2 dependentes, são 50% mais 10% de um, 10% do outro, 70%, até que se atinja 100% do valor. Se você tiver 10 dependentes, não vai passar de 100%. Essa regra de 10% é sucessível até o 100%. Com exemplo, a Rosana, ela recebia 5 mil de aposentadoria, faleceu deixando um marido e um filho, e então são 2 dependentes, a pensão é de 70%, no caso ela vai receber 3.500 e não os 5 mil da aposentadoria. A gente está falando de uma pensão ao qual o segurado já era aposentado. Se o segurado não era aposentado, a regra vale para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, e naquele caso em que o beneficiado ele recebe a aposentadoria e agora começa a receber também a pensão por morte. Isso é chamado de acúmulo de benefício. Antes da reforma da Previdência, o beneficiado poderia receber os 2 benefícios integralmente sem nenhum prejuízo. Com a reforma isso mudou um pouco, porque o beneficiado vai receber o benefício mais vantajoso integralmente e o segundo benefício vai passar por um cálculo, que será o seguinte: do valor do segundo benefício até o salário mínimo, o beneficiado recebe 100%.
O valor excedente passa por uma regra. Se o valor excedente estiver entre 1 e 2 salários mínimos, você recebe 60% desse valor. Se estiver entre 2 e 3 salários mínimos, 40% desse valor. Se estiver entre 3 e 4 salários mínimos, 20% desse valor. E se for mais que 4 salários mínimos, recebe 10% deste valor. Vejamos um exemplo. Uma mulher que recebe uma aposentadoria de R$ 2.500 e fica viúva do marido que recebe uma aposentadoria de R$ 3.000. A viúva é a única dependente. Nesse caso, a aposentada continuaria recebendo integralmente sua aposentadoria de R$ 2.500, que é o valor de maior benefício. Aplicando-se a nova regra da pensão por morte, seu valor passaria a ser R$ 1.800, que é 60% de R$ 3.000, e sobre este valor serão aplicadas as cotas de acúmulo de benefício. Então, seria assim, ela receberia os 2.500 integralmente e a regra em cima dos 1.800, que no caso é os 1.045, que é o 100% do salário mínimo, mais 60% do excedente, que ficaria 1.045 mais 453, um valor total de 1.498, mais os 2.500, sai 3.998. Caso antes da reforma, ela receberia o valor de 5.500. Agora ela recebe o valor de 3.998. Podemos ver uma mudança significativa com o cálculo do benefício. Muito obrigada, Camila. Agora a gente vai voltar com a Mariana para entender o que é a aposentadoria especial e como ela ficou após a reforma previdenciária no Brasil. Você pode falar um pouco para a gente, Mariana? Bom, para nós começarmos a falar sobre o que seria aposentadoria especial, nada melhor do que nós começarmos pela definição. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário destinado para todos aqueles trabalhadores que durante seu exercício profissional estiveram em contatos ou expostos a agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos, biológicos, todos esses trabalhadores que foram expostos durante seu exercício profissional. Certo. E quem tem direito a essa aposentadoria especial? Bom, de 1960 até 1995 era estipulada uma lista com todas as profissões que consideravam atividade especial, por exemplo, médico, dentista, bombeiro. Se você se enquadrasse em alguma dessas profissões, você se enquadrava na aposentadoria especial. Após 1995, com a Lei 9.032/95, a única fonte de prova foi comprovar se você foi exposto ou não a esses agentes nocivos por meio do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Certo, Mariana. Então, esse PPP serve para eu comprovar se eu fui exposto à atividade independente do meu cargo, da minha profissão? Justamente. Não importa o seu cargo, nem a denominação do seu cargo. O que importa é a atividade profissional que você exerce, se você está sendo exposto ou não. Eu tenho um exemplo de um operador de telemarketing que ele foi no escritório querendo entrar com uma ação trabalhista de alta periculosidade. Para quem não sabe, periculosidade é um adicional de 30% sobre o seu salário quando você é exposto a agentes nocivos e explosivos, por exemplo, diesel, gasolina, álcool. E eu achei que ele estava equivocado, porque o que um operador de telemarketing tem a ver com periculosidade? E aí ele me contou que ele trabalhava ao lado, menos de 5 metros, de um gerador que funcionava à base de gasolina, e ele trabalhava sem EPIs, que são os aparelhos de proteção. Nós fomos na indústria com um perito e realmente constatamos que ele tinha acesso à periculosidade justamente por trabalhar ao lado de um agente nocivo sem proteção. Esse é mais um exemplo de que não importa o seu cargo, não importa a denominação do seu cargo, o que importa é se você foi exposto ou não durante seu exercício profissional. Esse profissional que foi até o seu escritório era operador de telemarketing? Sim, e ele realmente se enquadrava na categoria de agentes nocivos, de periculosidade. Sim. Nós temos também o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. O que seria esse LTCAT? Ele é mais relacionado a atividades de segurança no seu ambiente de trabalho. E ele é muito importante para preencher o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele nutre informações que serão preenchidas pelo PPP. Mas o que seria o PPP? Nós temos um exemplo básico do PPP. Na seção 1, nós temos o nome empresarial, os dados administrativos da empresa, a data de admissão, o cargo, a função, o setor, nós temos a descrição das atividades.
Nós temos na seção 2 os registros ambientais, a exposição aos fatores de risco, os responsáveis pelos registros ambientais, o tipo, a natureza, o exame, a indicação dos resultados. Na seção 4, nós temos os responsáveis pelas informações, que são os representantes legais da empresa, como o nome, a assinatura, o carimbo e as observações. Então, Isabela, esse PPP, ele é um documento oficial emitido pela empresa que o assegurado pode solicitar no seu momento de rescisão ou até mesmo quando ele ainda estiver trabalhando na empresa. E esse PPP tem como finalidade comprovar que durante seu exercício profissional ele realmente foi exposto a agentes nocivos. Agora que a gente já entendeu do que se trata esse PPP, eu tenho mais uma dúvida. A empresa ela é obrigada a fornecer ao funcionário o PPP e o LTCAT? Sim, a empresa é obrigada. Geralmente é no seu contrato de rescisão. Porém, o segurado pode solicitar também quando ainda estiver trabalhando na empresa. A empresa tem mais ou menos 30 dias para disponibilizar esse PPP ou LTCAT para o segurado e geralmente são os recursos humanos que disponibilizam esse PPP ou o LTCAT. E se a empresa não existir mais? Vamos supor que a empresa faliu, quebrou, ela não existe mais. Então, aí o problema fica mais sério. Primeiramente, o que nós aconselhamos é que procure os sócios, ex-donos da empresa. Caso não encontre esses sócios, esses donos da empresa, é necessário encontrar testemunhas, ou seja, colegas de trabalho que podem testemunhar se você foi ou não expostos a agentes nocivos. E quando as informações prestadas não condizem com a realidade, como que funciona? Então, o ideal é levar um perito e constatar qual que é o agente nocivo, está sendo estabelecido por lei ou não. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que trabalham em indústria que o ruído é insuportável e no relatório da empresa eles colocam que o ruído está abaixo de 85 decibéis. Para quem não sabe, 85 decibéis é o limite máximo estabelecido por lei com os ruídos. E aí os empregados se queixam e falam que não, que está bem acima de 85 decibéis, que o ruído é insuportável. E aí nós levamos um perito na indústria ou na empresa e constatamos se é realidade ou não o que está no formulário. Certo. Bom, mas o que seriam esses agentes nocivos? Agentes nocivos é todos aqueles que prejudicam a sua saúde ou até mesmo a integridade física. Nós temos os físicos, os químicos e os biológicos. Eles são separados por categorias quantitativas e qualitativas. Quantitativas, como o próprio nome já diz, são números, estabelecidos por números. Já os qualitativos, basta a sua presença no seu ambiente de trabalho que você já se enquadra na categoria de atividade especial. Os físicos são ruídos acima do permitido, calor excessivo, frio excessivo, temperaturas anormais. E para ruídos, como eu já tinha falado anteriormente, o limite máximo estabelecido por lei é de 85 decibéis. Passou desse limite, você se enquadra na atividade especial. Nós temos também os agentes químicos, que são arsênio, benzeno, iodo, cromo, cloro. Esses agentes já bastam estar em seu ambiente de trabalho que você se enquadra na atividade especial. Esse é um agente qualitativo. Já os agentes biológicos são os micro-organismos vivos, como vírus, bactérias, até mesmo na retirada dos corpos no cemitério, se você trabalha com isso, trabalhar com lixo urbano, esses são qualitativos. Mariana, e pode acontecer de ter associações de agentes? Sim, eu tenho uma cliente que ela foi no escritório e ela se queixou de que ela trabalhava numa indústria e essa indústria soltava muita poeira e apesar dos aparelhos de EPI, que são os aparelhos protetivos, essa poeira conseguiu adentrar na sua pele e causando uma dermatite muito forte. Ela foi no escritório, se queixou desse agente químico e nós fomos até a indústria constatar que realmente tinha esse agente químico, que era poeira, e que o aparelho de proteção não conseguiu neutralizar a entrada desses agentes na sua pele, dando uma dermatite muito forte. Nós constatamos também que o ruído estava acima de 85 decibéis,
Ou seja, o limite estabelecido por lei é 85 decibéis. Se for acima disso, você está na atividade especial. Então, sim, Isabela, há como ter associações de agentes, como químico e físico, biológico, químico e biológico, por exemplo. Certo. Agora, nós vamos começar a falar sobre antes e após a reforma da Previdência Especial. O que mudou e o que não mudou. Primeiramente, eu acho que o passo mais importante que teve foi que antes não exigia a idade mínima. Por exemplo, antes da reforma de 103/2019, não exigia idade mínima para se aposentar. De acordo com a Lei 2013/91, no artigo 57, a aposentadoria especial será devida para todos aqueles contribuintes que contribuíram com a atividade especial durante 20 anos, 25 anos e 15 anos. 15 anos para atividade de alto risco, 20 anos para atividade de médio risco e 25 anos para atividade de baixo risco. Mariana, agora para ficar mais claro para os nossos telespectadores, eu gostaria que você traçasse um paralelo de como a aposentadoria especial era antes da reforma e como ela é agora. Bom, eu acho que um dos principais marcos que teve foi a exigência da idade mínima. Antes, com a Lei 8.213/91, no artigo 57, era consignado o tempo de contribuição e não a exigência da idade mínima. Por exemplo, para homens e para mulheres, se você trabalhasse 15 anos de atividade especial de maior risco, ou 20 anos de atividade especial de médio risco, ou 25 anos de atividade de baixo risco, você já se enquadrava na atividade especial e poderia se aposentar sem a exigência da idade mínima, apenas cumprindo esse tempo de contribuição. Agora, com a reforma da 103/2019, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, há a exigência de idade mínima. Por exemplo, para você se aposentar com 55 anos de idade, você precisa contribuir com a atividade especial de 15 anos. Para você se aposentar com a idade de 58 anos, você precisa contribuir 20 anos. Para você se aposentar com 60 anos de idade, você precisa contribuir com 25 anos de idade, quer dizer, de contribuição. Por exemplo, um minerador que trabalha em minas subterrânea, que começou a trabalhar com 18 anos de idade, na lei da reforma antiga, da Previdência antiga, esse trabalhador que trabalha em mina poderia se aposentar com 33 anos de idade. Minas subterrâneas, o limite máximo é de 15 anos, ou seja, se ele começasse a trabalhar com 18 anos de idade, ele teria 15 anos de tempo de contribuição e poderia se aposentar com 33 anos de idade. Hoje, após a lei entrar em vigor, não pode mais aposentar com 33 anos de idade, pois ele não cumpre a exigência da idade mínima. Por exemplo, na regra atual, esse trabalhador que entrou com 18 anos de idade deveria trabalhar os 15 anos, mais os 22 anos para inteirar os 55 anos de idade. E como que ficou o cálculo? Então, na regra antiga do RMI, que é a regra mensal inicial, o benefício consistia em a média aritmética das 80% maiores contribuições, fazia o descarte das 20% menores contribuições, não havia aplicação do fator previdenciário e o coeficiente era de 100%. Após a lei entrar em vigor, no dia 13 de novembro de 2019, o cálculo passou para um coeficiente de 60%, acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que ultrapassar 20 anos para homens ou 15 anos para mulheres. Não há mais a exclusão desses 20% menores contribuições, que diminui substancialmente o valor da RMI. Mariana, eu tenho um cliente que ele contribuiu 25 anos para o INSS e a média aritmética de todos os salários e todas as contribuições dele deu R$2.000. Ele precisa se aposentar pela aposentadoria especial. Como que fica a situação dele? Certo, como eu já tinha falado anteriormente, não há mais este descarte de 20% das menores contribuições, ou seja, agora é 100% das contribuições. Por exemplo, se o salário dele, a média aritmética dele foi de 2.000 e ele trabalhou 25 anos e a lei diz que acima de 20 anos é somado 2 pontos percentuais para cada ano ultrapassado, nós temos que só multiplicar os 5 anos vezes 2 pontos percentuais, que daria 10%.
Esses 10% são somados com 60% com o novo coeficiente da lei atual. Então, ficaria 70% que nós tiraríamos de R$2.000. Então, seria a renda mensal inicial dele, total, seria de R$1.400. E para além dessas mudanças que a gente já conversou aqui no programa, tem mais alguma mudança? Sim, a conversão antes da reforma. Antes era permitido converter tempo especial de atividade especial para tempo comum, ou seja, para a mulher de contribuição de 15 anos, multiplicava 2 e para homem 2,33. De 20 anos, 1,5 e 1,75 para homens. De 25 anos, 1,2 e para homens, 1,4. Por exemplo, atividade especial com tempo de contribuição de 25 anos. Um homem contribuiu 10 anos de atividade especial. Nós multiplicaríamos esse 1,4, que daria de atividade especial transformado em tempo comum de 14 anos. Se fosse mulher, trabalhasse 10 anos, nós multiplicaríamos por 1,2, que daria 12 anos de atividade especial transformada em tempo comum. Hoje, depois da reforma entrar em vigor, não existe mais esse tempo de conversão. Não é permitido mais converter esse tempo. Foi vedado. Porém, é permitido se você aposentou, se você reuniu todos os seus documentos antes da lei entrar em vigor, do dia 13 de novembro de 2019, você é permitido aposentar com as regras da lei antiga. Isso é denominado direito adquirido, é permitido através do seu direito adquirido. Mariana, e eu gostaria que você entrasse a fundo no conceito do que a gente acabou de falar, que seria o direito adquirido. Bom, direito adquirido é aquilo que é seu por direito e lei nenhuma pode alterar isso. Sim. Por exemplo, se você cumpriu todos os requisitos antes da lei entrar em vigor, você consegue se aposentar com a lei antiga, antes dessa lei em vigor. Por exemplo, se você conseguiu reunir todos os requisitos de 25, 20, 15 anos de contribuição, você ainda pode se aposentar na lei antiga. E para os servidores públicos, como que ficou a situação? Bom, a lei que está em vigor, ela só se aplica a servidores públicos federais, porque os servidores públicos municipais e estaduais, eles foram excluídos da reforma pela Câmara dos Deputados. Porém, ainda há uma chance de inclusão que está em tramitação na PEC paralela. Os servidores públicos estaduais já estão se adiantando e promovendo as suas próprias reformas. Por exemplo, na região norte, no estado do Acre, lá ficou definido que poderia se aposentar 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos do cargo efetivo em que se der aposentadoria e o cálculo é das 80% maiores contribuições. No Amazonas, a regra é igual, o que muda é que é 100% das contribuições. Na região sudeste, apenas o estado do Espírito Santo aprovou a sua reforma da Previdência Estadual. É igual à região do norte, no estado do Acre. 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos de cargo efetivo em que se der aposentadoria. Como fica a situação dos servidores públicos municipais, então? Bom, as reformas estaduais, elas só se aplicam aos servidores estaduais, sendo que cada município deve se adequar. Caso isso ocorra, cada um deve ter o princípio da autonomia e precisa fazer suas próprias adequações. E como que eu faço para solicitar a minha aposentadoria especial? Bom, há 2 meios, presencialmente e pelo site meu INSS. Ambos, eles utilizam os mesmos documentos, que são o perfil profissiográfico previdenciário, como eu já tinha dito antes, ele serve como meio de comprovação que você foi exposto a agentes nocivos durante seu exercício profissional. Nós temos também o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que é o LTCAT. Nós temos a Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de documentos comuns como RG, CPF. Bom, para encerrar o nosso programa, eu gostaria de trazer à mesa o que é que não mudou com a reforma previdenciária. Bom, antes da reforma, o trabalhador rural poderia se aposentar com 60 anos de idade, homem, e 55 anos de idade, mulher. Isso não mudou. Outra coisa também que não mudou foi o benefício da prestação continuada. Ele é a garantia de um salário mínimo mensal, a pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção
nem de ser provida. Isso não mudou também. Outra coisa que não mudou foi o abono salarial, que é pago a quem recebe até 2 salários mínimos. Depois da reforma, não mudou, apesar de que teve uma proposta de que restringiu o benefício a quem recebia até R$ 1.364 por mês. Porém, essa proposta foi derrubada, ou seja, nada mudou. Bom, pessoal, por hoje é só. Esperamos ter esclarecido eventuais dúvidas acerca do assunto. Tenha uma boa noite e amanhã nós nos encontramos aqui no mesmo horário. Boa noite. Obrigada.